Agora falar um pouquinho para vocês de um assunto chamado equilíbrio de um ponto material. É um assunto muito importante, bem bacana, vai facilitar um pouco a nossa vida. Então, aqui alguns significados das palavras. Equilíbrio necessariamente implica que a somatória das forças é igual a zero. A força resultante é igual a 0 newtons. Então esse corpo ele vai ficar aí em inércia. Isso é importante. Então essa ideia de equilíbrio, tem alguns tipos de equilíbrio. Tem equilíbrio estático, tem equilíbrio dinâmico, tem aí classificações de equilíbrio. Aqui nesse momento não importa classificar os equilíbrios, importa saber que a palavra equilíbrio vai ser associada diretamente com a força resultante igual a zero. Aqui a gente vai pensar na boa e velha inércia. Se está na boa e velha inércia, você vai pensar então em movimento retilíneo uniforme ou o corpo está parado. Então você tem duas situações aqui, já que o corpo está em inércia. Ou a velocidade é igual a 0 metros por segundo, ou a velocidade é constante. Isso aqui vai ser bem importante para a gente, né? Para a gente poder resolver essas questões, a gente vai ter que ter essas sacadas. Então a palavra equilíbrio vai trazer esses significados para a gente. E ponto material? Ponto material traz significado para a gente? Opa, traz sim. Ponto material foi naquelas aulas presenciais. E a ideia de ponto é que as dimensões é desprezível. O tamanho não importa. Então aqui é desprezar o tamanho. Você vai desprezar o tamanho do objeto. Aqui na física, o objeto a gente costuma chamar de corpo. Então você vai desprezar o tamanho do corpo. As dimensões do corpo não é importante para o nosso exercício. Então, em algumas situações que o corpo pode estar em equilíbrio aqui. O corpo pode estar em equilíbrio quando tiver, por exemplo, duas forças atuando nele. Aí é bem simples. Aqui a situação a gente já viu alguns tipos de força. Vocês vão falar assim, olha, se o bloquinho está aí sobre uma superfície, você tem duas forças, você tem uma força chamada normal e você tem uma força chamada peso. Eu posso falar que esse corpo está em equilíbrio? Eu posso falar que esse corpo está em equilíbrio se essa normal e essa peso tiver os mesmos valores. Se elas tiverem os mesmos valores numéricos, elas estão em equilíbrio, porque elas estão na mesma direção e sentidos opostos. Então, para um corpo que tem duas forças agindo sobre ele estar em equilíbrio, necessariamente tem que estar em sentidos opostos, na mesma direção, e elas têm que ter o mesmo valor. Ah, Léo, esse corpo se estivesse se deslocando com uma velocidade de 10 metros por segundo, mesmo deslocando com essa velocidade, não tem problema. Tá tudo certo, sem problema nenhum. Agora, o mais bacana é quando tiver mais de uma força. Ele poderia estar na horizontal também, não tem problema nenhum. Poderia estar inclinado, isso é tranquilo. Pode ter até mais de duas forças, tá? É importante aí que a somatória tem que dar 0. E aí vai ter o que eles chamam de forças coplanares. Em algumas situações de equilíbrio é muito comum. Então vou desenhar aqui uma situação onde vai ser situação de forças coplanares. Então vou ter uma caixa. Por algum motivo alguém pendurou uma caixa qualquer aí sobre um fio. E esse fio está ligado a um outro fio, está preso a um outro fio qualquer. E esse fio daqui está desenhado com inclinações diferentes. Está ligado também a outro. Então estaria preso assim. Então aqui seria o teto. E eu tenho um sistema aí com 3 fios, a tal de tração que a gente vai ver. Então nesse sistema, toda vez que você tiver nessa situação, o interessante é saber qual é o ponto que você vai analisar, já que é equilíbrio de um ponto material, tem que achar um ponto. O ponto de estudo vai ser essa região daqui. Essa região que me interessa estudar.
Se está em equilíbrio, uma coisa que você já sabe logo de cara, né? Fazendo aqui, eu vou chamar esse fio de 1, vou chamar esse fio de 2 e esse fio de 3. O que eu sei? Quando a gente aprendeu a fazer a força de tração, a gente viu então que vai ficar com essa cara, tração 3, e eu tenho um peso. Logo de cara, esse enunciado está falando que está em equilíbrio, você pode concluir, né? Eu estou pensando aqui, sem esquema vetorial, pensando já nos módulos, que o peso é igual a T3. Isso vai ser muito útil, vai ser muito agradável, esse conhecimento vai facilitar muito a nossa vida. Então, ele vai dar um adianto aí na nossa vida. E aqui, como é que vai ficar essas forças? Então, vai ter... Eu só vou redesenhar o ponto aqui. Então, esse ponto que eu estou desenhando é esse ponto daqui. Então, vai ter sempre direção ao corpo, no caso, é um ponto ao fio, é o T2. Do corpo ao fio aqui é o T3. E do corpo ao fio, a gente tem um T1. Então, se ele está falando que está em equilíbrio, é porque se eu somar essas três forças, vai ter que dar zero. A somatória dessas três forças tem que dar zero. Aí que vai vir a grande sacada que eu quero que vocês brinquem bastante com isso. Isso daqui é um vetor. Isso aqui pode aplicar a regra do elefantinho. Tudo aquilo vale. Você pode decompor muitos exercícios. A nossa apostila até sugere que faça decomposição, mas eu acho muito trabalhoso. Eu vou até roubar um pouco aqui no exercício para ficar um pouco mais claro para vocês. Então, eu vou imaginar que isso daqui, esse palitinho que eu estou colocando aqui sobre a folha, seja o T2. Então, aqui é o corpo e aqui a cabeça é como se fosse a ponta da seta. O T1 está com essa cara e, por fim, o T3. Por que com palitinho? Porque agora eu posso brincar de movimentar esses caras à vontade. Se eu pegar esses caras, obedecerem aqui as regras de proporções, aqui não vai estar muito claro porque os palitos têm do mesmo tamanho. Eu teria que ter quebrado os palitos e usado o tamanho original dos vetores, tá, gente? Então, eu só estou fazendo a ideia em si que você vai poder fazer. Você vai poder redesenhar a situação. Você vai poder pegar esse T3 e jogar ele aqui na ponta. Eu posso fazer isso. Eu posso pegar esse T1 e jogar para cá. Aqui, né, como eu falei para vocês, que está fora de escala de tamanho, não fica tão claro. Eu só vou ter que dar uma roubada agora. Mas a ideia era formar um triângulo. Toda vez que tiver em equilíbrio, vai formar um triângulo. Vai formar. Como que você vai poder ficar mexendo? Aí é gosto do freguês. Cada um pode mexer do jeito que quiser. Eu fiz deslocamento do T3. Poderia ter deslocado o T2 para cá? Pode. E pegar... Quer dizer, desculpa, o T1 para baixo, né? Eu só peguei aqui o T1 e arrastei ele para baixo na mesma direção. Posso pegar o T2 agora e colocar ele aqui para fechar um triângulo? Pode. Ah, Léo, mas o triângulo não ficou tão claro assim. Mas isso daqui está acontecendo, gente, porque meus palitinhos são todos tamanhos iguais. Eu não estou obedecendo as escalas. Por isso que está dando esse conflito. Eu só quero que vocês entendam que toda vez que tiver em equilíbrio, vai formar um triângulo. E aí, na hora que buscar esses triângulos, é que a gente vai poder usar a equação do seno, cosseno, tangente a nosso favor. Isso vai ficar muito mais fácil. Então, usar as expressões do soca à toa, né? Seno é igual a cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Cosseno é igual a cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. E tangente é cateto oposto pelo adjacente. Essa informação aqui, nessa parte, vai ser crucial, vai ser muito importante, vai ser muito útil aí pra gente. Para entender um pouco melhor o que eu quero dizer com isso, vamos fazer alguns exercícios aí para ficar mais claro com a ideia.